aleluia, já está canalizando do teu trono, aleluia, para entregar para nós. Eu creio que vai ser bênção. Deus já tem falado e eu sei que Ele, aleluia, está na casa. Amém? Chamar aqui nosso pastor Marcos, que estará ministrando a palavra neste momento. Amém? Glória a Deus. Fica à vontade. Eu quero cumprimentar todos nessa noite com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Sempre é motivo de alegria nós estarmos juntos, né? Eu acredito que essa noite não é diferente. A alegria de nós vermos os irmãos, nós estarmos assim sempre revendo, né, os irmãos aqui nesse lugar, para mim é coisa muito forte, irmãos. Eu quero te convidar nesse momento para você abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Me perdoa, querido. Estou aqui vidrado aqui em outra coisa. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia. Aleluia. Em 1 Coríntios também. Aleluia. A gente vem pensando em uma coisa e Deus ele faz outra coisa totalmente diferente. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Primeira Coríntios, capítulo número 10. No versículo, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo nesse momento. Diz assim, ó, exemplo da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Temos sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Repete comigo, mordedura. Repete comigo, mordedura das serpentes. Amém. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram
como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel para não permitir que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Podeis sentar, dando glórias, aleluia, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor. Nessa noite, uma oportunidade para mim muito ímpar, né? Muito singular, muito assim, única, muito exclusiva para mim, eu creio que para você também. E sabemos que esse culto ele está sendo estendido aos lares através dessa live. E eu quero aproveitar essa situação de estar sendo externado esse culto para estar também cumprimentando os nossos pastores que estão em casa, né? Pastor Cleito, pastora Natália, um pronto restabelecimento para a nossa pastora, para todos aqueles que estão aí precisando de algo tremendo. Estamos sentindo a falta de vocês, né? Do aperto de mão, né? Na medida do possível. Eu também quero, nesse momento, aproveitar essa condição de live para estar também parabenizando a nossa pastora Cristiane, que é a pastora, junto com o pastor, os presidentes desse campo, os responsáveis de nós estarmos aqui abaixo de Deus, é claro. Então, hoje, 11 de abril, é aniversário da nossa pastora. Hoje eu não tive oportunidade, condições, né, de estar ali junto ali. Hoje fizeram ali uma coisa muito bacana ali. Parece que teve uma palestra pela própria pastora, que ela mesma falou que o aniversário é dela, mas o presente ela que deu para a igreja, que foi uma palestra de foco múltiplo, né? Onde a nossa pastora tem assim trazido, né, muita informação importante para a igreja. Amém? Então, que Deus abençoe a nossa pastora Cristiane, que Deus continue conservando, pastora, a senhora da forma que a senhora é, edificando a igreja de Cristo, edificando o seu lar e todos aqueles que estão ao seu redor. Pois bem, nessa noite nós temos aqui um momento muito tremendo, muito maravilhoso, que é a Santa Ceia do Senhor, e fomos convidados para estar aqui auxiliando, né, nesse culto, auxiliando os irmãos, porque fazemos parte de um só corpo, somos ali da sede, mas estamos juntos sempre aqui na congregação de Vaz Lobo. E me veio aqui um tema, e eu quero falar um pouquinho dessa passagem ao qual Deus nos deu, falando sobre o exemplo da história de Israel. Então, nós observamos que a história de Israel, ela tem vários pontos, né, para nós observarmos, vários pontos para nós aprendermos muita coisa, e assim aprendemos, né, porque, na verdade, nós não aprendemos só coisas boas, nós aprendemos as coisas ruins para que seja exemplo, para que nós não venhamos fazer também. Eu costumo dizer que uma pessoa falou para mim, já tem 20 e tantos anos isso, e eu nunca mais esqueço que a pessoa falava que há 3 tipos de pessoas: o sábio, o inteligente e o burro. Então ele falou que o sábio, ele aprende vendo os outros apanhar. O inteligente, ele aprende apanhando. E o burro, ele apanha e não aprende. Então eu quero só dizer que essa noite o Senhor nos traz um trechinho de Israel. Um trechinho, sabe, da caminhada de um povo que foi tirado, que foi resgatado com mão forte
do Egito, porque Deus ele não separou um povo para ser escravo. Amém, não amém? Deus não te separou, querido, para ser escravo de nada, para ser escravo de vício, para ser escravo, sabe, dos seus próprios desejos, na verdade. Tem um hino que eu muito gosto, né, que fala que o maior vilão sou eu. E a cantora, ela canta que ganhar o mundo e perder a mim está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Então, aqui nós temos um exemplo de Israel, onde o apóstolo Paulo ele instrui o povo de Corinto a respeito de uma palavra-chave para essa noite, que é tentação. Porque o povo ali saiu do Egito, e vocês sabem muito bem essa história, quando o povo sai do Egito, e o povo ele começa a oscilar, começa a entrar no altos e baixos, e isso é uma grande realidade nossa. E eu creio que o apóstolo Paulo ele faz um paralelo do povo antigo com os coríntios, e também eu creio que esse paralelo é para ser feito do povo antigo conosco também, porque nós somos sujeitos a todas as falhas, nós somos carne e osso. Mas aqui vai dizer que Paulo falando, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Então aqui ele fala sobre diversas situações, ele fala sobre até mesmo de um fato onde muitos caíram por conta de murmuração, por conta de querer fazer o que bem entende, por mordida de serpente. Então aqui eu coloquei um tema aqui bem simples, bem direto, bem legível, digamos assim, que é tentação. Porque nós estamos hoje num dia de Santa Ceia e sabemos que nós somos tentados 24 horas por dia para largar o nosso Deus. Nós somos tentados 24 horas por dia para deixar a nossa caminhada. Nós somos convidados todos os dias a ir para o lugar errado, para o caminho errado. Nós observamos aqui, eu quero só dizer aqui a definição da palavra tentação, que eu escrevi um pouquinho aqui, só para a gente poder ter uma ideia do que nós vamos falar nessa noite. A palavra tentação, ela significa impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Amém ou não amém, querido? Então, definição: impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então, é o impulso para fazer aquilo que você não deve fazer. Eu sempre digo que você pode fazer tudo o que você quiser, querido, mas nem tudo você deve fazer, como Paulo mesmo disse, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então aqui também eu peguei alguma coisa aqui que eu creio que vai encaixar na nossa vida também, que está escrito assim, ó, desejo veemente ou violento. Então a tentação, ele chega a ser um desejo violento. Por que violento, pastor Marco? Eu vou fazer uma pergunta: quem não já chegou a ter a vontade de matar alguém, querido? Meu amigo. Mas pastor Marco, eu sou crente. Pastor Marco, eu sou um obreiro da casa do Senhor, meu irmão. Mas tu é homem. É como nós sempre dizemos,
é homem de Deus, porém homem, mulher de Deus, porém mulher. Ou seja, somos seres humanos carne e osso, querido, e temos, aleluia, impulsos 24 horas querendo destruir a nossa vida, tirar, sabe, a comunhão que nós precisamos ter com o nosso Deus. Aleluia. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor bramando como um leão, procurando nos tragar. Ou seja, ele anda, ele rodeia. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, que se acampa ao redor dos que o temem e os guarda e os livra, querido. Aleluia. Mas o adversário, o teu e o meu adversário, ele anda, aleluia, procurando uma ocasião para destruir a tua vida, para tirar a tua integridade moral, a tua integridade física, para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua vida, para acabar com o teu ministério, para acabar com a tua conduta, para acabar com a tua vida profissional. É isso que ele está querendo fazer. Mas o anjo do Senhor, ele anda ao nosso redor, acampa-se ao redor. Interessante que eu falei anda, mas ele acampa, porque o adversário ele não para, mas o anjo ele está acampado, querido. Ele está do teu lado ali, ó. O outro está rodando, mas ele está ali, eu estou aqui. Então nós precisamos ter o quê? Essa percepção que não estamos sozinhos, estamos sendo guardados 24 horas por dia. Então quero, nessa noite, estar vendo essa parte, porque eu vou me ater somente aqui no versículo de número 13, que fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Porque Deus, ele sabe do nosso limite. Ele conhece quem somos nós na verdade. Ele sabe, aleluia, aonde você pode ir, aonde você não pode ir. Ele sabe o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E muitas vezes a falta do foco, às vezes a falta da submissão de Deus que nos atrapalha, que nos faz ceder às tentações. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7, se eu não me engano: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então nós precisamos observar isso, aleluia, com muita atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque observamos que muita gente fala resistir ao diabo. Tudo bem, muito legal esse versículo, mas o versículo começa: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque se nós não sujeitarmos a Deus, a gente não vai saber qual é o nosso limite. Porque nós precisamos saber até quando nós podemos fazer, até onde nós podemos ir, o que nós precisamos fazer, eu sempre digo isso, que nem sempre o que eu quero, meu doutor Altair, nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. Porque nós queremos tanta coisa muitas vezes, e muitas vezes precisamos de um pouquinho. Uma vez eu postei alguma coisa no Facebook, eu fiquei maravilhado porque ninguém curtiu até hoje. Tem uma semana já porque às vezes as pessoas veem muita coisa mirabolante, mas fez sentido por que as pessoas não curtiram. Os meninos batendo bola de cabeça na África, batendo bola de cabeça, aí o propósito deles era chegar até um balde, e o outro no final ele finalizou e botou a bola no balde, e eles fizeram uma festa, querido. Então eu falei assim, eu botei assim, que nós precisamos resgatar a nossa capacidade de se alegrar com o simples. Porque muitas vezes, querido, a gente quer muita coisa mirabolante, e o simples, muitas vezes, é o simples que vai te satisfazer. É o simples que vai, sabe, te colocar lá em cima. E às vezes eu quero uma coisa muito grande,
E essa coisa muito grande não é o que eu preciso, mas é o que eu quero, querido. E Deus está falando nesta noite, aleluia. Precisamos atentar para Deus, precisamos olhar para Deus, precisamos examinar as Escrituras para saber o que verdadeiramente nós precisamos. Queremos muitas vezes muita gente ao nosso lado, quando na verdade o Senhor, Ele é a nossa melhor companhia, querido. Não estou dizendo que companhias de muita gente não é suficiente, é sim, querido. Alguém diz que antes, antes só do que mal acompanhado. Mas esse dito aí é bem real, querido. Porque muitas vezes você está bem acompanhado, mas muitas vezes nós queremos, pelo nosso status, entenda o que eu vou falar, estar com um monte de gente que não vai te edificar. A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que o quê? Que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Muitas vezes eu quero estar com muita gente, mas às vezes eu preciso estar só com um pequeno grupo que vai me ajudar, que vai me auxiliar, que vai me levantar, que vai me alegrar 24 horas por dia. Saí de casa, botei lá no Facebook, se você quiser, você curte lá, fala alguma coisa lá. Eu e minha esposa, a gente sorrindo. O tema que veio para mim é a alegria do Senhor, é a nossa força. Porque eu estou alegre, estou com a minha esposa, querido. Às vezes alguém quer se alegrar estando com a esposa do próximo, eu preciso falar isso. Então isso faz parte do que nós estamos falando. Porque faz parte da tentação. Porque a tentação é isso aí. Eu tenho minha esposa, não, mas eu quero outro. Você tem o teu esposo, não, mas eu quero aquele garotão bonitão da televisão, porque é ele que é o cara de pau. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele tem o suficiente para nós. Aqui está falando, irmãos, que não vem nenhuma tentação senão humana, ou seja, toda tentação é humana. Toda tentação ela vem dos nossos próprios desejos. Tudo, aqui como eu falei, os meus gigantes, muitas vezes, Luiz Cláudio, são os nossos próprios desejos. A gente pensa que sabe, a pessoa que está te afrontando, às vezes, eu estou lutando contra a mim mesmo. E essa luta, ela tem que ser priorizada. Às vezes, eu estou lutando de forma errada e com pessoas erradas, quando, na verdade, a primeira luta que eu tenho que travar é comigo mesmo. Então, eu quero só dar uma ilustrada aqui sobre algo que veio na minha mente há muito tempo, esses dias aí está vindo na minha mente. E quando eu estava ali, Deus falou assim, fala sobre isso. Né? Algumas pessoas já ouviram falar sobre isso, porque eu falei sobre a serpente, não é isso? Que eles foram tentados e alguns caíram sobre a mordida da serpente. Então eu estava vendo aqui no texto que Deus ele fala que Ele não vai te deixar ser tentado além do que você possa suportar. Amém, queridos? Então Deus ele sabe até onde, Evanildo Nunes, você pode suportar. Porque Deus sabe a tua capacidade, Ele sabe a capacidade que cada um tem em relação às tentações, em relação às cargas que vêm sobre os nossos ombros. Eu estava vendo algo sobre o gambá. Aí você fala, pô, gambá, Marcão, é o gambá. Porque alguém botou uma matéria, eu até botei no status, postei no Facebook, e falando sobre um pouquinho do gambá, que ele suporta, querido, nada mais, nada menos, que 80 picadas de cascavel e de jararaca. 80 picadas de serpente. Então, aí eu fico observando
que Deus está falando aqui, através dessa ilustração, sobre resistência. E o que Deus quer fazer conosco, todos os dias das nossas vidas, é nos dar resistência, para nós resistirmos àquilo que vem querendo nos envenenar. Deu para entender aí? Amém? Amém? Eu pergunto só para ver se vocês estão aqui comigo. Então eu fico vendo também que junto com essa informação, eles falaram que além deles suportar essas 80 picadas, dele próprio, do próprio corpo do gambá, é extraído o antídoto contra as serpentes. Ou seja, além de Deus nos fazer resistente, Ele nos faz o quê? Remédio para curar outras pessoas. Então, quando Ele nos dá, sabe, esse escape, Ele nos dá o quê? Capacidade para suportar primeiro. E para depois, Ele nos dá o quê? Condições de ser remédio, ou seja, antídoto para aqueles que estão sendo envenenados por esse mundo. Eu fico também olhando em outra ilustração em relação ao nosso limite. Ao nosso limite. Então, há uma ilustração também que fala sobre o navio. Eu estava observando sobre o navio, alguém falou sobre marca d'água, tem outro nome, a marca do navio, é uma marca d'água. O que é essa marca d'água? Essa marca é geralmente colocada nos navios de carga. Apesar que eu creio que todos os navios que carregam peso, ele tem essa marca. Então essa marca é o seguinte, ela tem uma marca vermelha, que ela fica bem visível a quem está de longe, eu creio que observando. Eu acredito que alguém monitora isso por alguma câmera, alguma coisa parecida, porque o cara fica olhando. Eu creio que hoje a tecnologia, alguém fica numa sala e olhando aquilo ali. E conforme vai colocando o peso, aquele navio ele vai abaixando o nível. Ele vai arriando. E eu acredito que com esse processo, ele vai se estabilizando. Então Deus, ele quer o quê? Às vezes, ele permite que algum peso venha sobre os seus ombros para você ficar estabilizado. Porque se não tiver nada te afligindo, tu fica muito soltinho, querido. Tu fica muito, sabe, tô na pista para negócio. E Deus, ele não quer que os seus servos fiquem assim. Ele muitas vezes ele permite que algo venha sobre nós, para que nós possamos ficar estabilizados e ter uma estabilidade ao ponto de não escandalizar o seu nome. Eu fico vendo que conforme vai colocando essa marca vai descendo e alguém vai observando. E eu acredito, querido, que tudo que é colocado nos seus ombros, às vezes para você parece dor, às vezes para você parece ser uma coisa desconfortável, mas eu vou dizer uma coisa para você: tem alguém olhando para você, e esse alguém é o teu Deus que está no céu, o Todo-Poderoso. Ele está olhando para você e está vendo cada peso que vem sobre os seus ombros e diz para você: meu filho, fica tranquilo, porque eu estou no controle da tua vida. Não vou deixar você afundar, não vou deixar você naufragar, não vou deixar você morrer, porque eu sei o teu limite, eu sei até onde você pode suportar. E Deus está falando com pessoas aqui hoje: fica tranquilo, porque eu estou no controle da tua vida. Tem aquela música, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, né? Fica tranquilo, querido. Está pesando sobre os ombros? Fica tranquilo, porque Deus está vendo a tua marca d'água. Ele sabe. Ele conhece a tua vida, filho.
Eu vou dizer para você nessa noite, você que está em casa, Deus está no controle. Deus está vendo, querido. Ele não vai deixar você ser tentado além do que você possa suportar. Senhor, vou morrer. Vai morrer não, querido. Marquinhos Gomes, ele canta na sua música: não morrereis enquanto a promessa não se cumprir. A minha esposa bem disse aqui que eu contraí o coronavírus. Fiquei 9 dias no hospital, 9 dias na UTI, no oxigênio, a poder de remédio. E eu acredito que quando chega assim, pastor Marco está no hospital, alguém fala assim: Senhor, traz ele de volta. Mas tem aqueles que falam assim: vai morrer. Mas Deus fala assim: tu não vai morrer não, rapaz, porque eu sei o teu limite e eu tenho algo novo para fazer na tua vida, querida. Porque o peso, o meu presbítero Alex Machado, ele vem para poder, sabe, às vezes, colocar uma experiência maior em nossas vidas, querido. Porque quando nós pegamos um peso que é excessivo, quando já pegaram um peso na cabeça ou no ombro, aí você fez assim: ai. Então, esse peso aí, ele serviu para você perceber e descobrir que você tem limite. Sabe por quê? Porque tem gente que age de tal forma, querido, meu amigo Vinícius, que parece que não tem limite, irmão. Não vai acontecer nada comigo, não. Não, eu sou, só falta falar, eu sou imortal. Nós temos a vida eterna, mas fisicamente nós não somos imortais. Então nós temos um limite. Muitas vezes esse peso, ele vem para mostrar: você tem limite, rapaz. Você não é tão forte como você parece. E muitas vezes os pesos, as tentações vêm para dizer que nós não somos tão fortes como nós pensamos que somos. Às vezes eu quero ir em tal lugar, eu quero ir, sabe, em determinado lugar, e Deus fala assim: você não vai naquele lugar. Não, quem sabe sou eu. Aí você vai, aí depois volta chorando. Às vezes nem volta, querido. Por quê? Porque Deus, ele falou: eu sei o teu limite. Então que nessa noite, querido, nós possamos olhar, sabe, e observar que Deus, ele sempre vai permitir que as tentações venham sobre nós. Deus, ele cria Adão, o primeiro homem. Aí depois ele dá um presente, né, maravilhoso para ele, que é a mulher. Amém? As mulheres dão um sorriso, pelo amor de Deus, que vocês são muito sérias hoje. Glória a Deus. Você que está em casa também. Um presente maravilhoso que é a mulher, né? Que é bem da união, a costela de Adão, Deus formou uma mulher. Não é isso? Mais ou menos isso. Eu canto mal, eu não queria cantar, porque estou na live, aí depois o meu pastor vai até puxar minha orelha. Não era para você cantar, era para você pregar, meu pastor Marcos Trindade. Me perdoa, meu pastor. Então, aí Deus vai e ele cria a mulher, irmãos. E ali acontece o que aconteceu, que vocês sabem muito bem, que eles cederam à tentação, ou seja, eles foram tentados. O apóstolo Paulo, ele fala sobre 2 tipos de Adão. Ele fala sobre o Adão, né? O homem corruptível, e fala do incorruptível. Então, o segundo Adão seria Jesus, onde ele é levado, cheio do Espírito Santo, querido. Quem está cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Todo mundo diz, né? Eu estou cheio do Espírito Santo, amém. Eu também estou, querido. Você que está aí em casa, nessa live, você está cheio do Espírito Santo? Dá um amém aí, dá um glória aí, bota aí um coraçãozinho aí pra gente aí. Amém? Um joinha, né? Que sempre sobe, né? Um joinha, aqueles balãozinhos e tudo mais. Então, tudo bem. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas não foi por isso que ele deixou de ser tentado. Não foi por isso que ele foi poupado da tentação. E nós não somos melhor do que Jesus, querido.
Nós somos carne e osso e nós vamos sempre ser tentados. Então nós precisamos saber que o primeiro Adão, ele foi tentado e cedeu à tentação. Aí nós às vezes queremos nos justificar, né? Não, que Adão foi... Eu sou carne e osso, mas Jesus, quando ele foi tentado, irmão, ele era 100% homem. E ali, ele estava com fome, querido. Nem falo da fome, né? Camarada, quando está com fome, que, né? Ainda mais nós somos homens, né? Chega da obra, né? De casa aí, chega lá, a mulher não fez a comida, meu Deus da glória. Aí você perde, irmão. Quantas vezes a gente perde numa situação dessa? Eu estou falando isso porque eu estou falando do texto que Jesus estava com fome. E Jesus estava ali, ó, segurando, irmão, suportando. Aleluia. Eu falei sobre resistência. E Deus, ele quer te fazer resistente, querido. Deus, ele quer, sabe, trazer até a tentação para a gente, para poder aperfeiçoar a gente. Mas Deus, ele quer o quê? Nos dá resistência. Resiste. Segura aí, meu irmão. Segura aí, minha irmã. Aleluia. Porque Deus, às vezes, ele permite que as tentações venham para poder dar algo maior e melhor para nós. Eu fico observando que Jesus, ele é tentado pelo diabo. E o diabo, é interessante que ele tenta naquilo que você mais deseja. Sim ou não, querido? Ele tenta naquilo que a gente mais deseja. O que mais Jesus, ele desejava ali, meu diácono João Paulo? Ele desejava comer, querido. Ele desejava, sabe, beber alguma coisa, comer alguma coisa. A princípio, comer alguma coisa. O diabo olha para ele e fala assim, ó, tá vendo aquelas pedras ali? Transforma ela em pão. Aí Jesus fala assim, ó, está escrito. Meu irmão, só resiste à tentação quem sabe o que está escrito aqui nessa palavra, meu irmão. Louvor é muito bom, querido. Eu falei bom, né? Bom, parece até um mineiro, né? Louvor é muito bom, irmão. Você orar, oração é forte demais. Sabe? De vez em quando eu subo um monte, né? Eu vou, sabe? Mas a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela nos liberta e ela nos livra da tentação, querido. Hoje eu estou bem concentrado aqui, sabe? Vocês estão percebendo isso? Para que eu possa entender o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Sabe? E Jesus, ele fala o quê? Está escrito. Eu poderia pular e falar assim, Jesus falou assim, não, nem só de pão viverá o homem, não é isso? Não, ele falou primeiro, está escrito. Se ele falou que estava escrito, é porque ele leu, querido. E muitas vezes a gente perde na tentação porque a gente não quer ler a palavra de Deus. Tem um hino de... eu esqueci o nome dele, Armando Filho, que ele fala, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Então, até esse trecho de nenhuma condenação há está escrito na palavra. Está escrito que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O diabo, ele quer todos os dias dizer, aleluia, que nós não vamos conseguir. Ele quer, sabe, nos acusar, ele quer nos condenar. Mas na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 1, se eu não me engano, está escrito. Nenhuma condenação há, querido. E Jesus, ele vai, eu creio que ele leu a Escritura. Parece que é Deuteronômio, né? Se eu não me engano. Acho que é o capítulo 8, se eu não me engano, ali por ali. Está escrito isso. Ele falou assim, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, querido.
Aleluia. As tentações vêm, mas só cede a tentação quem está fora do reino, querido. Porque não adianta você estar dentro da igreja e estar fora do reino. Não adianta você estar fazendo a obra e estar fora do reino. Você tem que estar inserido no reino através do manual de instrução, que é a palavra do Senhor. Está sendo tentado, querido? Vai ler a palavra. Está sendo convidado, sabe? Porque tem uma tática. Meu Deus, eu preciso falar isso, minha esposa. Depois você me pega em casa, tá? Quando a gente toma Coca-Cola lá, aquele pezinho de canil, ela gosta de um pezinho. Isso é coisa boa. Ela gosta. Depois a gente, sabe, então, o que acontece, querido? Tem uma galera aí que gosta de fazer pegadinha com pastores, com liderança. Será que eu posso ir para o baile? Fale a palavra, cara. Será que eu posso beber pelo menos uma cachaçinha? Fale a palavra, rapaz. Será que eu posso, sabe, pular a cerca depois pedir perdão à minha esposa? Vale a palavra, cabra ruim. Sabe? As tentações vêm, mas quem está pautado na palavra não cai. Se cair, vai levantar, porque aqui tem perdão também. Aqui tem uma palavra que diz: desce a casa do oleiro. Pastor, eu pequei. Pede perdão, querido. Porque aqueles que caem e não se levantam é o soberbo. O que a Bíblia fala, está escrito que Deus abate o soberbo, porém Ele dá graça aos humildes, querido. Tentações vai vir para todo mundo, mas a palavra que vai te segurar. Aleluia. Convite vai vir para todo mundo, mas a palavra vai te manter na presença do Senhor. Eu acredito que hoje Deus está falando que as tentações não vão deixar de vir para você, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Coloca a palavra no teu coração, querido. Acorda na madrugada, dá o teu jeito, bota no celular a Bíblia. Não tem conversa fiada para Deus, querido. Adão, por que tu pecou, Adão? Foi a mulher que tu me deu, ainda botou a culpa em Deus ainda. Cara de pau, né? Às vezes a gente é assim, gente. Eu pequei porque o Altair está me olhando ali com uma cara de sono. Não está com sono não, estava cansado, né? Eu não preguei a palavra porque ninguém estava dando glória a Deus. Conversa fiada do Marcão. Porque Deus está aqui, Deus está falando. Deus falou assim comigo: vai pregando, porque de alguma forma alguém vai receber. Não é glória a Deus que vai dizer que você está pregando bem, aleluia, é aquilo que sair da tua boca, porque foi eu que coloquei através da minha palavra. As tentações não vão deixar de vir, querido, mas Deus é conosco. Está escrito, aonde? Salmo 46, é isso, Léo? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Está escrito. Estou cansado de tanta coisa. Estou cansado, sabe, de ouvir esse pastor falando. Estou cansado, sabe, de ouvir a minha esposa falando. Eu estou cansado de ouvir, sabe, o meu patrão falando. Está escrito, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Está cansado? O Salmo 91 fala que é aquele que habita no esconderijo. As tentações vão vir, mas só vai vencer quem estiver na palavra. As tentações vão vir, querido, mas só vai vencer quem estiver pautado nesta palavra, querido. Aleluias. A palavra não é só para o pastor.
A palavra não é só para o dirigente, a palavra não é só para aqueles que estão no ministério, a palavra é para todo aquele que crê, aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido. Leia a palavra, aleluia. Tem pessoas aqui que estão recebendo hoje, aleluia, pastor, porque eu caio tanto, porque você está lendo pouco. Você está lendo pouco a palavra do Senhor. Porque aqui está falando, aquele que está de pé, cuide o quê? Para que não caia, querido. Qual o cuidado que você tem que ter? O cuidado de examinar as Escrituras. Porque é ela que vai te dar aquilo que você precisa. Uma das coisas que a palavra de Deus, ela nos assegura que ainda que a gente venha morrer, nós vamos ter a vida eterna, querido. Sabe por quê? Porque tem gente com medo de morrer. Querido, tu vai morrer. Amém ou não amém? Tu vai morrer. Mas você tem a vida eterna. Está escrito aqui. Porque aquele que crê e for batizado vai ter vida eterna, querido. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Foi eu que inventei isso, está escrito aqui. Então a tentação, querido, ela vai vir. Tu vai continuar sendo tentado, querido, não adianta. A gente pensa que tentação é só para pecado sexual, de adultério e tudo mais. Querido, há vários tipos de tentações. Como eu falei aqui, tentações até para matar uma pessoa. Tentação para dar... Tem uns irmãos aí que é lutador, não sei se tem algum lutador aqui. Às vezes dá vontade, né? Parece que é lutador, não é não? Luta alguma coisa? Está lutando contra o mal, né? Glória a Deus. Rapaz. Porque a pessoa que é lutador, geralmente, a maior tentação é quando alguém bota o dedo na... meu Deus do céu. Botou o dedinho, dá vontade de quebrar pelo menos o dedo da criatura. Mas Deus fala contigo nessa noite. Tu serás tentado, mas eu estou contigo 24 horas por ti. Então que nessa noite nós possamos estar voltados nessa palavra. Que nós possamos estar atentos que as tentações virão, mas Deus, Ele vai te dar o escape, querido. Eu creio que nós vamos sair daqui hoje, nessa noite, mais fortes. Porque é uma palavra específica. É uma palavra que todos nós precisamos, querido, nesses últimos dias. O diabo, ele está convidando a igreja do Senhor a largar a cruz. Mas não largue a tua cruz, querido. Porque ela custou um preço caro. Jesus, na cruz do Calvário, Ele pensava em mim, pensava em você. Ele pensava em todos os escarpes que cada um de nós precisávamos. Então, querido, nós estamos aqui porque Deus, Ele achou graça na gente. Então, se Jesus, Ele nos resgatou, Ele vai nos dar a vida eterna. E até chegar o dia da nossa morte, Ele vai nos dar o escape. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Porque o nosso endereço é o céu. Mas há um que veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância, querido. Não largue a sua cruz. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia você irá saber. Então que Deus possa falar mais e mais conosco. Porque estamos aqui diante da igreja do Senhor, diante do povo que vai morar no céu.
E alguém não está satisfeito com isso. Alguém vai querer colocar tropeço na tua caminhada, mas vai até o final, querido, porque haverá um triunfo de glória para aqueles que suportarem e for até o final. Amém? Que Deus abençoe nesta noite, que Deus continue falando comigo e com você nesta noite. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Que Deus te abençoe nessa noite. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, ela foi ministrada. E a gente não pode deixar, pastor, de falar, né? Eu não sei, né, por esta live, quantas pessoas têm nos assistido, né? Ou até que está aqui nesse recinto, que queira entregar a sua vida, queira fazer de novo aquela aliança com o Senhor, tá? O convite está feito. Nas lives, aquele que tiver, né, com o coração aquebrantado, é só deixar o teu telefone de contato, falar com algum dos pastores, falar com a gente, amém? Que nós estamos aí para poder responder todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos estar ministrando, né, a Santa Ceia. Vamos chamar aqui os pastores, o pastor Marcos, a pastora Carla. Glória a Deus.